Boa tarde, gente, boa tarde. Graças e paz a todos, que a graça de Cristo Jesus permaneça nos nossos corações nesta tarde desse dia, né? Sejam bem-vindos, gente, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Seja bem-vindo, Kátia, Maria Peluso, meu amigo Márcio, a Cláudia também, a Regiane, a Pretinha. Paz do Senhor, gente. Boa tarde, a Lene, quem mais aqui? Boa tarde, povo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, glória a Deus. Thaís, glória a Deus, amém. Boa tarde, Ana do Vado. Boa tarde, Carol. Glória a Deus, Caroline. Boa tarde, Elisângela. Vamos orar, né, Elisângela, pela Rita, né? Glória a Deus. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, gente. Graças e paz, pastora Meire. Paz, gente. Amém. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Maria José. Boa tarde, Lúcia Veloso. Glória a Deus. Quem mais aqui, gente? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, irmã Marilda. Marilda, Deus abençoe, seja bem-vindo, boa tarde, gente, claro, graça e paz a todos, que o Senhor continue abençoando a nossa vida, nossa família, né, gente? Mais um dia para agradecer, um dia para aprender mais, né? Boa tarde, Carol, boa tarde, Sóstenes, boa tarde, Neuza, glória a Deus, amém, glória a Deus. Boa tarde, Sidney. Glória a Deus. Você está melhor, né, Sidney? Glória a Deus. Estamos orando por você, viu, Ney? Estamos orando por você, querido, viu? Glória a Deus. Pela irmã Maria, por toda a sua família, né? Boa tarde, irmã Josefa. Boa tarde, graça e paz. Todos sejam bem-vindos, povo. Sejam bem-vindos. A live de ontem rendeu muito, bispo. A live de ontem foi tremendo, não foi, gente? Foi. Gente, boa tarde, Thelma. Boa tarde, irmã Thelma. Boa tarde, irmã Maria, Maria Divina. Gente, olha, com toda sinceridade, eu não programei, tá? Boa tarde, pastora Rosana, a Gido, Davidson. Gente, eu não programei ontem, na realidade, aquela live assim, né? Claro que a live estava programada para o meio-dia, mas sinceramente não era aquilo que estava no script, sabe? Para falar sinceramente, não era aquilo. Mas Deus nos deu uma palavra tão reveladora, né? Foi tão bom, foi tão proveitoso. Quantos aqui a live de ontem na palavra falou muito com você, né? Assim, foi tremendo, foi muito bom mesmo, né? A justiça própria, né, gente? Vocês estão lembrados? O senso de justiça própria em relação ao outro e o senso de justiça própria em relação a gente mesmo, né? A nós mesmos, não é isso? Então é muito complicado, né, gente? Muito complicado, porque fazemos isso direto, né? Mas vamos lá. Boa tarde, irmã Geni. Boa tarde, Luan. Boa tarde, Romilda. A Cláudia falou, eu tomei cada saborruada. Boa tarde. Deus abençoe a todos. Boa tarde, Fabiano. Glória a Deus, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Glória a Deus mesmo, tá? Boa tarde, pastor Sidney. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, tá? Gente, olha, Deus tem falado muito ao meu coração para mudanças de fases, tá? Muito mesmo. Mudanças de fases, né? Mudanças de fase não significa que você vai melhorar 100%, que você vai melhorar totalmente. Porque se você melhorar 100% é porque você está pronto para ir para a eternidade, né? Então eu acredito que você não está pronto ainda. Nós estamos dentro de um processo ainda, né, gente? Né? De nos encontrarmos com Deus lá na eternidade. Então, na realidade, não é perfeição, é mudanças de fase. É não mais ser quem nós éramos e não mais fazer o que fazíamos, tá? Mudança de fase é isso, gente. Mudança de fase é você ser melhor, né?
Mudança de fase é a capacidade de ser melhor. Mudança de fase é a capacidade de fazer melhor, né? Tem muitos profissionais, né, de muitas áreas, né, de áreas diversas, que ele termina perdendo o emprego. Por que que ele termina perdendo o emprego? Porque ele fica dentro de uma fase. A empresa requer mais dele, mas ele está limitado, então ele não se preparou, ele não estudou, não fez nenhum curso, não fez nada preparatório, né? Nenhum curso preparatório, nenhum curso técnico, não fez faculdade, não fez nada. Aí o que vai acontecer? Infelizmente essa pessoa vai perder o emprego, né, gente? Então Deus tem falado muito comigo com a ideia de mudanças de fase, desde domingo, né? Domingo no culto que nós ministramos às 10 horas, que Deus tem falado comigo muito isso, esse paradigma, porque mudar de fase é muito difícil, mudar de fase não é fácil, né? Eu não sei, e mais uma vez, quem já jogou videogame aqui, né, sabe muito bem que mudar de fase não é nada fácil. Então você precisa ter habilidade, né? Você precisa ter algumas qualificações para poder, né, e principalmente prestar atenção. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus disse algo tremendo. Jesus disse que nós devemos orar e vigiar, certo? Dois princípios fundamentais para a nossa vida: orar e vigiar. Por que que Jesus não somente falou que orar era extremamente importante, que orar era tudo? Porque se não orarmos, mas também não vigiarmos, toda a nossa oração vai ser em vão. Então tem pessoas que o discurso dele é muito bonito, que a oratória dele... Gente, eu já vi gente orando que eu perguntei para Deus assim: meu Deus, esse cara ora demais, a oração dessa pessoa vai chegar lá no céu rapidamente, né? Mas não é o tempo da oração, a forma de oração, o gesticular da oração, não é a oratória somente, né? A base da vida cristã não é somente a oratória, não é somente a oração é importante, é verdade, mas nós devemos também orar, mas nós também devemos o que, gente? Vigiar, né? E o que é vigiar, gente? Vigiar é estar atento, prestar atenção em cada detalhe. Gente, se eu e você não prestarmos atenção nos detalhes, como Deus está nos falando, desde domingo e nessas lives, o que Deus está requerendo da gente, né, para mudança de vida. E não é mudança para o seu esposo. Eu vou guardar tudinho aqui porque a minha esposa vai precisar mudar nisso. Se Deus está falando com você, se vire, meu irmão, a mudança é sua, certo? Não fique esperando mudança com perspectiva e com expectativa de mudança nos outros, não, tá? Primeiro, a expectativa de mudança é sua, tá bom? Trabalhe para a sua mudança. Agora, mais uma vez, cuidado no senso de justiça própria, para não requerer demais de você e você não dá sequência porque você está requerendo tanto de você que você não é suficiente para vencer aquela dificuldade. Quando você não é suficiente, quando você pensa que é insuficiente, a primeira coisa que vai acontecer é um desânimo. Você pode estar, acredite, gente, tem muita gente desanimada porque ele se sente insuficiente. Um amado irmão que está participando aqui conosco, não vou falar o nome dele, né? Mas ele mandou um recado para mim, ele falou: bispo, como a live de ontem falou comigo, cara. Como a live de ontem falou comigo sobre o senso de justiça. E ele falou nele, dizendo assim: olha, bispo, eu tenho um senso de justiça muito grande ao meu respeito, sabe? Muito grande mesmo. Eu me cobro muito. Gente, e se cobrar é legal, é bom, tá, gente? Agora, se cobrar dentro do excesso é que é o problema. Porque você está se cobrando dentro de uma situação que você talvez não esteja... A situação não está no seu controle, está na dependência de outra pessoa. E se ainda tiver no teu controle, vá fazendo por etapas, beleza? Cada fase, hoje faça uma coisa, amanhã você faz outra. O importante é dar continuidade, tá? Então orar é importante, mas vigiar, ter atenção no que Deus está nos dizendo. Ter atenção em cada detalhe daquilo que nós estamos... Gente, mais uma vez, se vocês... escutem novamente a live, né, da oração, vai no IGTV ou no canal do YouTube, escuta novamente, presta atenção novamente, porque realmente nesses dias Deus está falando muito conosco em relação a mudanças de fases, tá bom?
Olha, gente, hoje o salmo que nós iríamos ler hoje é o salmo de número 9, tá? Mas, gente, olha, me perdoe, eu não vou ler o salmo de número 9, porque Deus falou comigo algo muito tremendo, logo agora no período da manhã, né? E eu sou muito profético, sabe, gente? Eu sou muito profético, eu sou muito apostólico. Talvez as pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? Ou as pessoas que não entendem muito, né? Esse linguajar. Bispo, o que é que significa muito profético e muito apostólico? Eu não sou didático, sabe, gente? Assim, Deus trabalha na minha vida dessa forma, tem que ser desse jeito. Porque eu sei que Deus é diverso. Deus, ele é diversidade, gente, né? Deus não é aquele ser monótono, sabe? Aquele ser quadradinho. Ele trabalha de várias formas, de várias maneiras. Então eu sou um pastor, eu sou um pregador, que eu estou muito atento à voz de Deus. Então não é somente porque hoje eu falei para vocês que era o Salmo de número 9 que eu vou ficar preso a isso. Eu estou muito sensível a voz de Deus, e isso é profético, sabe? Entender que Deus quer falar de outra forma, de outro jeito. Por quê? Porque existe necessidade para esse momento, existe uma necessidade para agora, tá? E aí eu quero ministrar, eu quero falar, repartir, por favor, com vocês, um texto que eu li na live do Ravi. Pastor Márcio, segunda-feira, me convidou para ministrar para falar um pouco do Ravi, né? No Ravi, que é o Ministério de Cura, Intercessão e Libertação da nossa igreja, que é liderado pelo pastor Rodrigo, né? E aí Deus me deu uma palavra poderosa e eu senti a necessidade, tá, gente? Senti a necessidade de falar esse texto também para vocês, tá bom? Repartir com vocês. Isso está escrito no livro de Malaquias, capítulo de número 4, o livro do profeta Malaquias, capítulo de número 4 e versículo de número 6, que diz assim, olha só, gente, diz assim, ó: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, ele está dizendo, caso isso não aconteça, a terra será castigada com maldição. Então, o último capítulo do livro de Malaquias e o último versículo e o último capítulo do Antigo Testamento termina com esse versículo, termina com esta frase. Deus está dizendo que ele vai voltar o coração dos pais aos filhos e vai voltar o coração dos filhos aos pais. Então, o texto original aqui, ele está dizendo que Deus está dizendo que vai converter o coração dos pais aos filhos, e Deus está dizendo que vai converter o coração dos filhos aos pais, né? Observa aqui que não é ao pai, mas aos pais, né? No sentido também de paternidade, também de maternidade, tá? É nesse sentido também, é o cuidado dos pais. E ele disse que se isso não acontecer, né, a terra vai ser castigada com maldição. Olha só, gente, a terra iria ser castigada com maldição se o coração dos pais não se convertesse aos filhos e o coração dos filhos se convertessem aos pais. Mas eu quero ler outro texto para vocês, para corroborar, tá bom, com esse texto que eu li, que está escrito no livro de Malaquias, no capítulo de número 1 e no versículo de número 1, que diz assim: Eu sempre os amei, Deus está dizendo, né? Diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amasses? Não era Esaú irmão de Jacó? Então Deus está dizendo que amou, né, tanto Esaú como Jacó. Lá no livro do Gênesis fala isso. Deus amou os dois irmãos. Aí ele diz assim: não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em moradas de chacais no deserto. Bispo, me explica o que isso tem a ver com o texto do capítulo de número
4 e o versículo que o senhor acabou de ler, que Deus nos últimos tempos iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Para quem não sabe, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Encerrou o Antigo Testamento aqui no livro de Malaquias, e aí dura aproximadamente 400 anos sem a manifestação da presença de Deus. E quando dura 400 anos sem a manifestação da presença de Deus, o que Deus estava querendo dizer era sobre o processo de transição. Que no processo de transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, da velha aliança para a nova aliança, a primeira coisa que Deus iria fazer era converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E se isso não acontecesse, iria acontecer uma maldição sobre a terra. Se os pais não se convertessem aos seus filhos e os filhos não se convertessem aos seus pais. Agora, gente, o que significa conversão? Converter, significa retornar. Retornar ao quê, bispo? Retornar para onde? Aqui no Antigo Testamento, Deus, querido, ele não era conhecido como Pai, ele era conhecido como Deus. Aliás, todo judeu, ele nem chamava, não tinha o nome, o tetragrama, né, de Yahvé ou de Jeová, tá? Eles chamavam de o Eterno, né? Jeová é um tetragrama, ou Yahvé, né? Ou Javé é um tetragrama, mas não se tem definição ali daquele nome, então ele chamava o Eterno. Por isso que os judeus diziam que Jeová, ele é Shalom, Jeová que é Shalom é paz, Jeová ele é Jireh, que ele é provisão. Então Deus é provisão, Deus é Pai, né? Então eles atrelavam ao nome de Deus a um feito muito grande que ele fez naquele momento ou naquela situação. Então nós estávamos aqui terminando o Antigo Testamento e começando o Novo Testamento, a nova aliança. E Deus estava requerendo, queridos, que nesse momento a primeira coisa que iria ser estabelecida era o princípio de paternidade, a honra que os pais deveriam ter aos filhos e a honra que os filhos deveriam ter aos pais. Do contrário, não acontecesse isso, a terra iria ser maldita, a terra iria estar debaixo de maldição. Então Deus não era conhecido como Pai, ele era conhecido como Deus. Mas o texto que nós lemos do capítulo de número 1, uma história lá no livro do Gênesis, diz que Esaú, né, e Jacó, que eram dois irmãos, filhos de Isaac, o texto diz claramente lá na frente que Esaú, infelizmente, não seguiu os princípios de Deus. Jacó, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas adversidades, com os seus momentos de dificuldade na vida, mas Jacó sempre esteve disposto a obedecer a Deus. Eu sempre me perguntei por que Deus amou a Jacó e não Esaú. O texto, queridos, lá no livro do Atos dos Apóstolos, diz claramente, queridos, que Esaú, ele foi denominado e foi achado profano. A Bíblia diz que ele se tornou profano. Aquele que é profano é aquele que não tem aliança com Deus, é aquele que não tem a proximidade com Deus, aquele que não tem aproximação com Deus. Então Esaú se tornou profano. Mas eu sempre me perguntei o porquê que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Por que Deus escolhe um e termina não escolhendo o outro? Por que, gente? Por que uns são abençoados e outros não? Por que dentro da mesma família, da mesma casa, os pais dispensaram amor sobre os 2 filhos, sobre os 3 filhos, sobre os 4 filhos, mas tem um que dá sempre mais problema do que o outro? Eu não sei se vocês prestaram atenção, né, nisso,
né? Por que que dentro de uma família um irmão se destaca mais, o outro parece ser muito mais abençoado na sua casa, na sua família, nos seus negócios, né? Tudo que ele faz prospera, tudo que ele faz é abençoado. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso. E o outro fica batalhando, ralando, sabe, para fazer as coisas e não dá certo. E aí começa uma coisa, não dá certo. Começa uma faculdade e não dá certo. Eu não sei se vocês já viram caso, né, desses casos. Gente, isso não é um caso de agora, isso são casos bíblicos também. E o texto que eu estou trazendo para vocês, de Malaquias capítulo 1, diz justamente isso, que Deus amou os dois. Deus amou tanto Esaú como amou Jacó. Mas eu fiquei pensando, por que Esaú não foi escolhido de Deus como Jacó foi escolhido de Deus? Gente, será que Deus tem preferência por filhos? Será que Deus prefere mais a você do que ao seu irmão? Mais a você do que o seu vizinho? Mais a você? Será que Deus tem preferência? Claro que não. Deus não tem preferência. Deus ama a todos, sem distinção de pessoas, a todos. Mas eu vou mostrar para vocês que não são as escolhas de Deus, são as nossas escolhas que nos afastam de Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Sabe por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? Por causa de uma coisa. Sabe por quê? Depois eu fui estudar, fui mergulhar, fui pedir discernimento de Deus, mas teve uma coisa que Esaú fez e que Jacó não fez. Sabe o que foi? É que Esaú profanou a sua família. Esaú desonrou o seu pai, Esaú desonrou a sua mãe, mesmo em meio a tudo aquilo que estava acontecendo naquela família, né? Rebeca e Isaac, cada um tinha um filho preferido, né? Jacó era preferido de Rebeca e Esaú era preferido de Isaac, né? E isso trouxe um problema muito grande para a família. Mas naquela situação, Esaú, ele desonrou, e a primeira desonra de Esaú em relação aos seus pais, ele quebrou um princípio chamado princípio de honrar pai e mãe, princípio de honrar paternidade. E quando, logo nos primeiros capítulos lá da história dele, diz que ele escolheu mulheres de outras nações, de outros povos para ser sua esposa, e isso amargurou, isso trouxe amargura para o coração de Isaac e trouxe amargura para o coração de Rebeca. Então Esaú foi um homem que trouxe muita amargura para os seus pais, né? E aí Deus me deu um entendimento que Deus não escolheu Esaú. Por quê? Porque ele não teve o princípio de honrar pai e mãe. Gente do céu, meus queridos amados, o princípio de honrar pai e mãe é fundamental. É o único mandamento com promessa. O único mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra. Sabe por que essa garotada tá morrendo, gente? Sabe por que jovem de 16, 17, 18 anos está morrendo? Porque não escutam os pais, porque desonram os pais. E aí eu vou provar biblicamente, a maldição está aí, gente. A maldição está nas famílias, a maldição está no Brasil, a maldição está no mundo, por conta de um princípio que o povo não honra, por conta de um princípio que os nossos jovens não honram, por conta de um princípio que talvez você e eu não honramos. É o princípio de honrar a nossa paternidade. O nosso pai e a nossa mãe são extremamente importantes para a nossa vida. Os nossos pais, querido, eu sei, olha, meu pai, nós éramos em 10 pessoas dentro da nossa casa, não era fácil. O meu pai não dispensou todo o amor que eu tinha, sabe, que eu
melhor dizendo, eu precisava. Eu sabia que meu pai me amava, eu sabia que ele gostava muito de mim, mas ele nunca expressou esse sentimento de dizer eu te amo, ô meu filho, eu te amo, sabe, você é muito importante para mim. Eu sabia que ele me amava, eu tinha certeza absoluta disso, mas eu não entendia por quê, porque ele também não tinha recebido amor. Gente, ninguém pode dispensar amor para o outro, porque ele não recebeu amor. Sabe por quê que muitas frustrações dentro do casamento? Porque o marido não recebeu o amor da sua paternidade, não recebeu o amor suficiente da sua mãe. Ele sabia que o seu pai e a sua mãe amava, mas os pais não tinham a expressão de amor que nós temos. Hoje eu tenho a expressão de amor. Hoje eu digo para as minhas filhas, eu digo para a Ló que eu a amo, eu digo para Ruth que eu a amo. Então hoje eu não tenho problema, mas eu fui criado assim. Eu não entendia o que era amor, eu não expressava eu te amo para as pessoas, eu tinha dificuldade de abraçar as pessoas. Sabe por quê? Porque o amor que eu necessitava na minha infância, na minha adolescência, os meus pais não me dispensaram, né? Não colocaram isso em mim, não expressaram, sabe, esse amor de dizer eu te amo. Então isso foi trazendo para a minha vida, isso eu fui criando uma crosta, sabe, gente? Eu fui criando uma frieza. Eu não sei se você é assim, meu irmão. Você que entrou nesta live, você que está nos acompanhando aqui, você tem dificuldade de dizer para as pessoas eu te amo, você tem dificuldade de falar para os seus filhos eu te amo, você tem dificuldade de falar para a sua esposa, de falar para as pessoas eu te amo, porque você diz, né, você carrega dentro de você essa crosta. Como você não recebeu amor, talvez o seu pai foi embora logo cedo, talvez o seu pai te espancou, talvez alguém abusou de você, talvez você foi abusada, talvez você não teve amor suficiente da sua mãe. Mas não critique o seu pai, não critique a sua mãe. Sabe por quê? Porque eles não tinham amor para dar, queridos. Eles também receberam amor, aquele amor entre aspas dos pais dele. Imagine se o meu pai não me disse eu te amo. Imagine o que é que ele ouviu dos pais deles, né? Imagine. E aí, durante muito tempo a gente fica seco, gente. Durante muito tempo nós ficamos seco, em sequidão, sabe? Até para se relacionar com outro, nós temos isso, dificuldade de dizer. Eu não sei se você tem dificuldade até hoje de dizer para as pessoas eu te amo. Tem gente que tem dificuldade de abraçar o outro, gente, abraçar, porque ele nunca foi abraçado na vida. Eu não sei se vocês viram, tem pessoas que quando vai abraçar o outro, ele não abraça a si mesmo, sabe? Ele abraça cheio de dedo assim, né? Tem gente que no momento de abraçar, eu não sei se vocês já viram, assim, olha, abraça a pessoa assim por trás e coloca a mão assim, sabe? Ou o abraço é aquele abraço meio morno, sabe? Meio sem sal. É justamente isso, gente. Gente, essa pessoa não recebeu o amor suficiente. E mais uma vez, não é culpa dos pais, não é culpa dos pais, mas aí, com certeza absoluta, na vida de Esaú, aconteceu as tragédias, né? E o texto diz claramente que a mãe amava mais a Jacó e o pai amava mais Esaú, então tinha preferência na família. Talvez você não era o preferido da sua família, talvez você não foi o preferido do seu pai, talvez você não foi o preferido da sua mãe, talvez até isso hoje você carrega dentro de você. Talvez você carrega ainda esses pensamentos que a sua mãe não te amava, que o seu pai não te amava. Talvez até hoje você carrega um sentimento de rejeição, e esse sentimento de rejeição
provocou uma ferida em você, e isso sangra até hoje. Até hoje você lembra que você deveria ter sido amado mais por sua mãe, que a sua mãe escolheu mais fulano do que ciclano, mais beltrano do que fulano. Queridos, eu não acredito nisso. Eu não acredito que pai escolhe mais filho mais um filho do que o outro. Eu sinceramente não acredito nisso, não acredito. Acredito que os pais dispensam, mas se porventura se ainda acontecer isso, aleluia, não despreze o seu pai, não desonre o seu pai. Escuta, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu falei até isso na live. Durante muito tempo eu fiquei com uma raiva de meu pai. Sabe por quê? Porque meu pai abandonou minha mãe estava muito doente. E ele abandonou ela, foi morar com a outra pessoa, sabe? Foi muito triste ali, eu fiquei com aquele sentimento, entendeu? Sentimento ruim, daquele de abandono, de abandonar minha mãe, sabe? Aquele sentimento ruim, e em determinado momento aquilo era uma desonra. Porque se você nutre um sentimento ruim pelo seu pai, pela sua mãe, você está desonrando, você está ferindo um princípio de paternidade. E o texto que nós lemos, gente, de Malaquias capítulo 4 diz que haverá maldição na terra se você não converter, se você não mudar seu coração, se você não mudar a sua atitude em relação ao seu pai. Talvez realmente seu pai foi relapso, talvez a sua mãe te rejeitou mesmo, mas não é motivo, porque escute, o texto diz claramente que Deus converterá o coração dos pais aos filhos, mas converterá o coração dos filhos aos pais. Se o coração do seu pai e da sua mãe ainda não se converteu, se ele já partiu para a eternidade, é uma boa oportunidade do seu coração se converter e não trazer maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Talvez essa seja a situação da sua vida. Talvez a sua vida não tenha dado certo porque as maldições têm estado sobre a sua vida. Talvez a sua mãe morreu, o seu pai morreu, talvez o seu pai está doente, aconteceu alguma coisa, mas você tem uma mágoa dele, você sofre rejeição até hoje, você se sente menosprezado por fatos que aconteceram no seu passado, mas Deus está te esclarecendo hoje, meu irmão, minha irmã. Ele está dizendo: converta o seu coração ao seu pai, à sua mãe. E pastor, bispo, ele morreu, meu pai e minha mãe morreu, não tem problema, porque eles partiram para a eternidade, mas o seu coração está aí com falta de conversão. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Gente. Olha aqui, eu vou provar isso para vocês. Sabe, a escolha, por que Deus escolheu um homem todo torto? Porque se você olhar na história, Jacó era todo torto, mentiroso, enganador, trapaceiro. Mas sabe o que era que Deus estava olhando? Estava olhando o coração de mudança, gente, de Jacó. Porque o Deus não olha para a aparência como olha o coração do homem. Esaú, ele era, sabe o que? Ele era guerreiro, ele era lutador, ele era um grande caçador. A Bíblia diz que ele tinha qualidades muito maior do que Jacó. Mas Deus não olha simplesmente a qualidade das pessoas, ainda que você tenha tantas qualidades, e glória a Deus por isso, mas Deus vai olhar, antes de suas qualidades, Deus vai olhar o seu coração, meu irmão. É o nosso coração, gente, que Deus olha. É o nosso coração, gente, que Deus olha. Certo? E aí o que aconteceu? Esaú desonrou os seus pais. E quando ele desonra os seus pais, Deus escolhe Jacó. Agora, como é que
a minha vida, como é que o Brasil, como é que uma nação pode ser restaurada, bispo? Como é que a minha família pode ser restaurada? Eu estou falando com gente que está aqui comigo, que está carregando isso há muito tempo. Deixa eu terminar aquilo que eu falei do meu pai. Então, durante muito tempo eu fiquei com raiva dele. E aquilo, gente, travou a minha vida. Travou. Eu tenho certeza absoluta hoje, com esse conhecimento que eu tenho, foi aquilo que travou minha vida. Travou minha vida, eu não ia para frente na vida espiritual, não ia para frente na minha vida financeira, sabe? E sabe o que é que... E mesmo, gente, eu vou confessar para vocês, eu já liderava, eu já era pastor, mas eu tinha aquele sentimento, sabe? Aquele sentimento de revolta, né? Gente, eu não estou dizendo que eu odiava o meu pai, não, mas eu tinha aquele sentimento de abandono, que ele tinha feito algo com a minha mãe. E um dia, gente, eu voltei para Pernambuco, e quando eu voltei para Pernambuco, eu fui lá conversar diretamente com ele. Eu fui falar com ele das minhas mágoas, eu fui falar com ele dos meus ressentimentos, de tudo aquilo que eu pensava. Gente, foi um tempo desafiador da minha vida. Foi um tempo maravilhoso da minha vida. Nós choramos juntos, ele chorou, eu chorei também, ele pediu perdão, eu pedi perdão também para ele, né? E durante todo aquele tempo, e sabe o que aconteceu? A partir daquele dia veio liberdade de Deus sobre a minha vida. Gente, irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Se isso não acontecer, e mais uma vez, e mais uma vez, sabe por que essa juventude está morrendo, gente? Sabe por quê? E sabe o que é que gente que desonra pai e mãe carrega? Eu vou mostrar para vocês. Olha aqui o que diz o texto aqui, olha. Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Mas rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em moradas de chacais. Deus está dizendo que ele rejeitou Esaú. Gente, rejeitar. Sabe por que ele rejeitou? Porque ele rejeitou o pai dele. Ele rejeitou a mãe dele. E não me venha com conversa de dizer, bispo, eu amo a Deus. Ninguém tem condição de amar a Deus sem antes primeiro honrar a sua paternidade, honrar a sua mãe. E sabe o que Deus está dizendo? Se ele não honrou o seu pai e a sua mãe, ele também não me honrará. Por isso eu vou escolher Jacó. Por quê? Porque Jacó teve o princípio de honra lá com seu pai e com a sua mãe. Ele retorna, ele tem um encontro com Deus. Jacó tem um encontro com Deus, a sua vida é transformada. E a partir do momento da transformação da sua vida, Jacó já era outra pessoa. E eu e você estamos tendo a oportunidade, você que está comigo, que está me assistindo agora nessa live, e você que vai ouvir essa live depois, Deus está te dando a oportunidade de você se arrepender, de você tirar essa mágoa, o seu ressentimento do seu pai, da sua mãe, mesmo que eles tenham morrido, ainda você carrega isso, carrega essa dor da rejeição, carrega esse peso. Isso vai trazer maldição sobre a sua vida. E Deus está dizendo, queridos, está dizendo aqui, olha, eu transformei as suas montanhas em terras devastadas. Deus está dizendo, queridos, que todos aqueles que desobedecem pai e mãe, todos aqueles que desonram pai e mãe, todos aqueles que não exercem o princípio de paternidade, Deus transforma os melhores lugares nos lugares mais devastados. Você entendeu por quê que essa galera jovem não está prosperando? Pastor, meu pai não me amou, minha mãe não me amou. É verdade, e o texto diz que era o coração deles que deveria se converter, porque o primeiro a ser convertido não é o coração dos filhos,
O primeiro a ser convertido é o coração dos pais. Sabe por quê? Porque os pais têm mais experiência do que os filhos. Mas ele também diz na sequência, eu quero também que o coração dos filhos se converta aos pais. Então, se o coração dos seus pais não teve tempo para se converter, converta ao seu. Bispo, e como é que eu faço isso, bispo? Porque o meu pai e a minha mãe já partiu para a eternidade. Se eles estão vivos, ligue para ele, vá lá, peça perdão, diga, meu pai, eu peço perdão de muitas coisas, eu tinha muitas coisas dentro de mim, eu pensava muitas coisas dentro de mim, me perdoe, faça isso. Se eles já morreram, sabe o que é que você deve fazer? Você deve procurar uma pessoa, o seu discipulador, alguém que você tenha confiança, que saiba guardar todos os seus segredos e converse com ela, como se fosse o seu pai, como se fosse a sua mãe. Transfira para ele, para ela. Se de repente foi com a sua mãe, converse lá com uma mulher, converse com uma pessoa, com uma mulher que seja de Deus, gente, de Deus, entendeu? Converse com ela, fale que ela represente a sua mãe e que você possa falar de suas mágoas, de suas tristezas, fazendo com que aquela pessoa represente a sua mãe. Fale das mágoas, da tristeza que você sentia, fale de tudo, fale o nome, diga, mãe, eu sentia. Bispo, mesmo que a minha mãe esteja partindo para a eternidade, faça isso. Sabe por quê? Porque isso vai ser bênção para a sua vida. Eu sei que o seu pai e a sua mãe não vai escutar mas você está fazendo uma limpeza interior. Isso chama-se conversão, convergir, mudar de pensamento. Irmãos queridos, Deus quer abençoar esta geração. Deus quer abençoar a sua casa, os seus filhos, os seus negócios, toda a sua família. Deus quer fazer isso, mas Ele só pode fazer se houver o princípio de honrar a paternidade na sua vida. E se for um homem, se for você, irmão, chame uma pessoa, um homem crente em Cristo Jesus, uma pessoa de sabedoria. Nesse momento, claro que não vai dar para ter presencial, faça online. Chame, eu tenho vários pastores aqui, tem o pastor Sidney, o pastor Rodrigo, o pastor Antônio, tem eu aqui também. Você pode fazer uma chamada de vídeo aí para um desses pastores e confessar o seu pecado, a sua dor, a sua rejeição em relação ao seu pai. E a gente ora. E aí, sabe o que acontece? A partir do momento, presta atenção, tá? Presta atenção. A partir do momento que você faz isso, que você converte o seu coração ao seu pai, sabe o que acontece? Deus lhe dá paternidade. E aí, a partir de agora, sabe quem é que é o seu principal pai? Deus. Por quê? Porque a maldição foi rompida. E no momento que a maldição foi rompida, sabe o que vai acontecer? O Pai Celeste vai estabelecer todo o princípio de honra. Tudo que estava no mundo espiritual em favor da tua vida, as bênçãos que estavam retidas, financeira, a sua casa, o seu carro, tudo, a sua saúde, tudo, Deus vai restituir. Amém, gente? Amém, povo lindo. Quem pode dar um glória a Deus aí, gente? Quem pode dar um glória a Deus aí? Olha só o que é que diz o texto. Olha aqui, ó, finalizar. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, se isso não acontecer, a terra será castigada com maldição. Então a terra hoje está debaixo de maldição. Agora, a gente pode escolher. Eu já escolhi, eu não estou mais debaixo de maldição. Não estou mais. Porque agora eu fiz o meu elo de perdão com o meu pai e também na hora o Senhor me deu a sua paternidade. Então sabe quem é o meu pai agora? Deus. Deus é o meu pai. Deus é o meu pai.
E claro, gente, o meu principal pai, né? O meu principal, mas eu também tenho paternidade aqui nessa terra. Meu pai morreu, mas eu tenho alguém que cuida de mim, chama-se Bispo Ojair. É o Ojair que cuida de mim. Ele que escuta a minha vida. E não adianta você falar, eu não tenho ninguém para cuidar de mim, a minha vida eu faço o que eu quiser. Vai cair na besteira de fazer isso? Você precisa eleger alguém que cuide de você. Você precisa eleger alguém que cuide da sua vida, irmã. Você precisa eleger alguém que tenha paternidade sobre a sua vida, sobre o seu viver. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, gente? Eu não podia de forma nenhuma deixar de trazer essa palavra. Falou muito ao meu coração. Eu tenho certeza que essa palavra falou com muita gente aqui. Eu tenho certeza absoluta, assim como Deus está presente aqui nessa live, na nossa vida, eu tenho certeza que Deus falou muito com você. E Deus vai falar muito com outras pessoas que vai ouvir essa live. Você que recebeu essa live, você que tinha problema com o seu pai, com a sua mãe, corra para resolver, se converta. Por isso que a sua vida não está dando certo. E eu vou dizer mais, a sua vida não vai dar certo em nenhum sentido enquanto o princípio de honra não for estabelecido. Amém, gente? Glória a Deus por isso, pessoal. Glória a Deus por isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente morrendo por isso, viu, pessoal? Tem muita gente morrendo. Tem muita gente morrendo. Muita gente por conta disso. Vamos orar? Vamos. Obrigado, Jesus. Eu quero te agradecer. Quero apresentar meu bondoso Deus. Apresentar o nosso caderno de oração. São dezenas de vidas aqui, Senhor eterno, nesse tempo de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Jesus, pelo tempo e a oportunidade de poder te servir. Me perdoa pelos meus pecados, se porventura pequei por obras, palavras ou pensamentos. Eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Esse foi o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Obrigado por tua palavra, obrigado por teu amor, obrigado por tua paternidade. Obrigado, Paizinho. Obrigado, meu Pai, meu Abba, meu Paizinho amado, nosso Paizinho amado. Obrigado. Eu quero te agradecer, meu Pai, quero te agradecer, meu Paizinho Santo. Eu quero te agradecer pelo dom da vida. Eu quero te agradecer, Senhor eterno, por minha família, minha casa, meus filhos, Pai. Quero te agradecer por minha descendência. Eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos que estão conectados aqui nessa live de oração. Eu quero, Senhor eterno, fazer alguns pedidos aqui de oração. Quero orar, Senhor, em favor da vida do Ney, que o Senhor restabeleça a vida dele, a saúde dele, Pai. Abençoa a vida da irmã Maria, Senhor eterno, seus filhos. Eu quero orar, Senhor eterno, em favor da vida da amiga da irmã Elisângela, Pai, a Rita, que está, Senhor eterno, numa depressão, Senhor amado. Nós estamos orando por ela, estamos, Senhor, intercedendo, Senhor. Quem sabe, Senhor eterno, muitas coisas estão acontecendo por dentro daquela mulher que nós não conseguimos entender. Meu Deus, quanta desonra, Senhor eterno, que temos visto nesse mundo, Pai. Quanta desonra, quantos jovens morrendo, quantos adolescentes morrendo, Pai, envolvido com crack, com drogas, Senhor, porque desonrou seus pais. Eu quero te pedir, Senhor eterno, que o princípio da paternidade seja estabelecido na nossa vida. Perdoa, Senhor eterno, esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor eterno, que talvez, Senhor eterno, tinha algum ressentimento do seu pai. Talvez, Senhor, houve um problema de abuso, um problema, Senhor eterno, de rejeição, um problema de abandono muito grande na vida, Senhor, dessa minha irmã, do meu irmão. Meu Deus querido, mas o Senhor já é Pai. O Senhor tome o teu lugar agora. Senhor, ela é a tua filha, Senhor. Ele é o teu filho.
Coloca, Senhor eterno, um desejo de arrependimento nosso, que o Senhor converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Eu quero te pedir, Senhor, não amaldiçoe essa terra, Pai. Não amaldiçoe, Senhor eterno. Nós queremos ver, Senhor, o teu povo abençoado. Nós queremos ver a nossa casa abençoada. Nós queremos ver os nossos filhos abençoados, Pai, na autoridade do nome santo de Jesus. Nós conclamamos a tua presença, Pai, e pedimos nesse exato momento, Senhor eterno, em favor desses inúmeros irmãos que estão internados com Covid-19, outros que estão com problema de depressão, com câncer, Pai. Deus, uns que estão com síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo e tantas outras doenças da alma, Senhor amado, eu quero te pedir que o Senhor, aleluia, por tua graça e por tua bondade, os cure, Pai. Dê estratégia, Senhor eterno, na autoridade do nome de Jesus, para que eles possam sair dessa situação. Eu quero te pedir, Senhor eterno, em favor da vida de todos os profissionais da área de saúde, Pai, aqueles que estão diretamente, Senhor eterno, tratando os casos da Covid-19, meu Deus, as pessoas que estão entubadas, Senhor, há 10, 15, 20 dias, 30 dias, 2 meses, meu Deus, tem muita gente nessa situação. Meu Deus, tu podes fazer isso, operar um milagre na vida dos seus filhos. Eu quero orar, Senhor, continuar orando, Senhor eterno, pela recuperação do prefeito dessa cidade, Bruno Covas. Nós queremos continuar orando, Senhor, em favor da vida do Paulo Gustavo, Senhor, da sua família e tantos outros que estão, Senhor eterno, dentro de um anonimato que nós não sabemos o nome, mas eles estão lá, Senhor, com o pulmão comprometido. Meu Deus amado, tu és Deus de bondade, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, restaure, Pai, agora, Senhor, restaura as famílias agora, Pai. Ah, Senhor, nenhuma família, Senhor eterno, pode subsistir se houver maldição, Senhor. Nenhuma família pode subsistir se houver desonra ao pai, se houver desonra, Senhor eterno, à mãe. No nome de Jesus, meu Deus, cura esta nação, Senhor eterno, da desonra da paternidade. Cura, Senhor eterno, a nossa nação. Cura, Senhor eterno, os nossos jovens, a nossa juventude, meu Deus eterno, que desonra os seus pais, que querem falar com a mesma tonalidade. Meu Deus, que a tua graça seja suficiente, Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, e nós fazemos, Senhor, essa transferência. Eu sei, Senhor eterno, que essa é a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, para trazer, Senhor eterno, o coração, Senhor eterno, dos seus filhos. Eu quero dizer, Senhor eterno, que o Senhor está trazendo restauração, Senhor. Eu creio nisso, Senhor, em cada vida aqui representada, Senhor, em cada pessoa aqui, Senhor. Eu creio nisso, Pai. Eu creio, Senhor eterno, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Nós conclamamos a tua presença, Pai. Conclamamos, Senhor, a tua bondade, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, irmão, talvez
você tinha uma decepção muito grande do seu pai, da sua mãe, eu não sei. Talvez até hoje você tenha a necessidade de ser amado pelo seu pai, mas ele partiu para a eternidade, ou ele está presente aí com você. Ame seu pai, ame sua mãe, ame. E esse Deus é o nosso Pai. Ele é Pai, gente. Ele é Pai, Ele é Pai. Além de Deus, você também é o meu Pai, por causa de cada vida aqui, Pai. Restaura, Senhor. Obrigado pela vida da irmã Josefa, da Lúcia, da Charlene, da Elisângela, do Biel. Glória a Deus, da Nereide. Nós clamamos, Pai, do Adailto. Glória a Deus, Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus, do pastor Márcio, da Elide, da Dani. Glória a Deus, da Mazé, do Luan, da Cleide. Aleluia! Eu achei esse louvor, gente, muito bonito, né? Deus abençoe. Excelente tarde a vocês. Que o bondoso Deus continue abençoando a vida de vocês, gente. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Uma quarta-feira abençoada. Hoje tem noite de glória na nossa igreja, às 20 horas, tá? Presencial e também pelo nosso canal no YouTube. E amanhã, mais uma vez, a nossa live de oração, às 12 horas. Se você achar por bem, envia essa ministração, esse tempo para uma pessoa que talvez esteja precisando. Não sei, você sabe, você conhece alguém assim. Tá bom? Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, o Senhor, as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o teu povo, Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. Que todos digam bem forte, amém. Glória a Deus. Uma quarta-feira abençoada, cheia da presença de Deus, uma tarde abençoada. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, sua família. Não esqueça de exercer aquilo que você tem aprendido. Converta-se o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Amém? Deus te abençoe. Uma excelente tarde. Que o Senhor continue abençoando sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus.